Tema preparado para essa manhã por Deus é um pai. O texto que acabamos passando por alto de ler antes da oração é este texto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aproximadamente 4 anos atrás, 5 anos atrás, nós estávamos em uma palestra do irmão Rodney na cidade de Sorocaba. E em sua palestra, ele falou a seguinte sentença: cada um de nós aqui nessa terra tem alguma espécie de trauma. A nossa vida não é perfeita. Mas o mais triste não é que tenhamos traumas. O mais triste é que, de acordo com as estatísticas, a maioria das pessoas vai seguir para o seu túmulo levando junto consigo seus traumas. Muitas vezes sem ninguém saber ou sem resolver. Irmãos, a minha infância, não posso dizer que foi uma infância ruim, mas também não foi uma infância fácil. Quando eu tinha aproximadamente 5 anos, foi quando meu pai decidiu vir para a igreja. E ele tinha uma boa vida, uma boa situação econômica na vida militar, na Marinha do Brasil, trabalhava na sede administrativa, na cidade do Rio de Janeiro. E a igreja o convidou para trabalhar. E ele abandonou toda a vida que ele tinha anteriormente e veio para a igreja. E os irmãos sabem, a vida de um missionário é feita de dificuldades, de limitações muitas vezes. E o salário dele era bem reduzido. E nós vivíamos de acordo com a casa que a obra designasse para nós morarmos. Nós estávamos atualmente, nessa altura nós tínhamos éramos em 4 crianças e morávamos numa casa com 2 quartos, uma pequena casa, e que às vezes chovia dentro. E não tínhamos condições, eu não tinha brinquedos. Na minha infância eu não tive um brinquedo novo. Os meus brinquedos eram os brinquedos que meus amigos me davam quando quebrava alguma coisa, alguma parte, ou eu mesmo construía os meus brinquedos. E quando eu tinha 9 anos, minha mãe engravidou da minha irmã mais nova. Então era muito difícil para ela conseguir ter tempo para nos ajudar. Eu cresci grande parte da minha vida, como eu posso dizer assim, livre, na rua, brincando. Ela não tinha condições de, ao tentar trabalhar para ajudar as finanças da nossa casa, de sentar comigo, me ensinar uma lição, me ensinar como estudar para uma prova. Nós tínhamos limitações. A minha mãe, o seu pai foi assassinado quando ela tinha cerca de 4, 5 anos e eles eram quase 9 irmãos. Então, minha avó teve que tomar uma dura decisão de uma parte dele ser criado parcialmente no orfanato
e a outra parte ela tentar cuidar trabalhando. Então essa, em resumo, era a história que minha mãe, o crescimento que minha mãe teve. Ela cresceu grande parte no orfanato e ela disse que quando a fome batia, muitas vezes tinha que ir na feira, junto com a irmã dela, catavam as cabeças de peixe que encontravam jogadas no chão para comer, para sugar o olho dos peixes. Era o que eles tinham para comer, muitas vezes. E o meu pai, o seu pai, ele tinha cerca de 12 irmãos e na sua pré-adolescência, né, na sua adolescência, o seu pai, infelizmente, começou a beber e quando ele bebia, ele se transformava em outro tipo de pessoa, o meu avô, e ele destruía tudo dentro de casa. E muitas vezes ele teve que intervir para que ele não agredisse a minha avó. E muitas vezes, e algumas vezes, meu avô contraiu câncer de garganta e o meu pai, algumas vezes, as dores dele eram tão terríveis que meu pai, junto com meu tio, algumas vezes o retiraram da forca que ele construiu dentro da própria casa. Ele de uma forca que ele tentou se matar, se suicidar dentro da própria casa. Então, com isso, infelizmente, meus pais tiveram suas limitações na minha educação. Eu era severamente punido quando cometi algum erro. E muitas vezes a punição era severa, mas eu nem lembrava qual era o erro. Mas as punições ficaram na minha memória. E por ele ter tido uma vida militar e por ele ter tido suas limitações, ele não conseguiu nos ensinar como expressar amor, como expressar sentimentos. E isso me doía muito, isso me machucava muito e eu cresci não com um sentimento de revolta, mas com um sentimento de vazio, de buscar um apoio, buscar algum suporte emocional em algo. Mas Deus, em sua misericórdia, quando eu tinha 18 anos, Ele me chamou para trabalhar para a igreja. E eu tive o privilégio de trabalhar junto com meu pai por alguns anos. E mesmo trabalhando junto com ele, uma vez eu disse para ele, infelizmente o Senhor só se apresenta na minha vida para me criticar, para dizer aquilo que eu estou fazendo errado. Nós não temos proximidade. E os anos se passaram, eu passei a morar sozinho. E quando esse irmão falou sobre essa palestra, surgiu no meu coração um desejo de alguma maneira, eu preciso superar e encarar os meus traumas. Há pouco tempo, neste ano ainda, eu tomei uma decisão. E com lágrimas, com esforço, eu fiz uma carta para o meu pai, colocando para fora tudo aquilo que eu guardei por tanto tempo, por tantos anos, que me machucavam tanto. Mas também coloquei para fora o meu agradecimento a ele.
por de alguma maneira eu poder conhecer a verdade. Reconheci que ele não foi o melhor pai, mas ele foi o melhor pai que Deus poderia providenciar para mim. E eu posso dizer para os irmãos que eu consegui encarar o meu trauma. Não foi fácil, mas Deus me deu a oportunidade de estar com vida até hoje. Me deu a oportunidade de alcançar o amadurecimento necessário para enxergar as coisas de outra forma. Porque hoje eu sou o pai. E hoje eu posso escolher ser e fazer diferente. E é isso que eu falei a ele. E também falei para ele que ele não se sentisse culpado, porque Deus conhece nossas limitações e que, apesar de todas as limitações dele, eu posso presenciar um verdadeiro milagre em que o meu pai, com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos e limitações, tem os seus 5 filhos membros da igreja. Isso é um verdadeiro milagre na atualidade. Irmãos, quando os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar, Jesus disse para eles, começa dizendo Pai Nosso. Aquilo impactou os discípulos. Como assim, Pai Nosso? No contexto do povo de Israel, você dizer que alguém era filho de Deus era considerado uma blasfêmia. E a prova que nós temos disso se encontra em Lucas 22, 70 a 71, que diz que disseram todos perguntando, logo tu és o filho de Deus? E ele lhes disse, vós disseis que eu sou. Então disseram, que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Só por Jesus dizer, alegar que era filho de Deus, aqui estavam considerando como uma blasfêmia de morte. O Pai Nosso começa já com uma quebra de um preconceito de uma religião. Mas, como podemos dizer Pai Nosso, tendo o nosso Pai aqui na Terra? Deus, na sua maravilhosa designação, Ele nos deu um privilégio, uma oportunidade de nós nascermos de novo, de nós termos o nascimento. E esse reconhecimento vem do Espírito. João 3, 6, 7 diz que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não nos devemos nos maravilhar quando ele nos diz necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, quando encontrou com Jesus, era um homem experiente, um doutor da lei, já tinha certa idade. Mas Jesus falou para ele o quê? Nicodemos, você necessita nascer de novo. Irmãos, temos aqui idades variadas, desde o mais novo até o de mais idade. Mas temos o privilégio e a oportunidade de nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, para alguém nascer de novo, nós passamos a ser filhos. Quando alguém nasce, é filho de alguém. Em Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Em Deus
através de um novo nascimento, através do Espírito, nós passamos a ser filhos de Deus. Mas como somos filhos de Deus se Ele não é o nosso pai carnal direto? Ele não estava no hospital lá pessoalmente quando nós nascemos. Então somos filhos adotados. Ser adotado não podemos dizer que é uma situação muito confortável, não é? Uma criança adotada, ela tem seu alimento garantido, seus pais passam o seu sobrenome para ela, dão-lhe sua educação, mas ainda assim, ela é uma adotada. Então temos uma certa limitação aqui. Um adotado, ele não tem o sangue correndo nas veias dos seus pais ali, que o cuidam, que o reconheceram como filho. Ele foi adotado, é um ajuste, é uma adopção. Não é uma paternidade completa, 100%, não podemos dizer isso. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, ó Paizinho. Mas ainda temos uma limitação. Temos um pai, temos um nascimento, mas ainda somos adotados. Mas Deus é perfeito. Deus é um pai completo. E aqui nós vemos, em Gálatas 4:7, de 4 a 7, o que Deus faz então em nossa vida a partir do momento que nós somos adotados por Ele. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Queridos, para nós sermos reconhecidos paternalmente por Deus, nós nascemos por Ele, nascemos para Ele. Ele nos adota. Mas aqui Ele completa o processo, porque uma adoção, por mais bela que seja, não passa de uma adoção. Tem uma limitação. Mas aqui Ele pode, então, substituir o nosso DNA, substituir o nosso eu, a nossa essência, pela essência dEle. Então aqui podemos dizer completamente que Deus não somente nos adota, mas nos transforma por completo como os filhos dele. Amém por isso? Amém. Aqui nós encontramos uma paternidade por completo, então, um processo de paternidade por completo. Deus não somente dá-nos o seu sobrenome, não somente dá a sua herança, mas ele passa então a mudar a nossa natureza e passamos então a ter o DNA, a essência de nosso Pai. E sendo filhos então, por completo, temos direito à herança. Romanos 8,17, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Jesus era filho de Maria. Jesus era filho de Maria? Sim. Mas eu pergunto, Jesus era filho de José?
José gerou diretamente Jesus? Jesus foi produzido pelo Espírito Santo em Maria. Um milagre aconteceu. Mas como José tratava Jesus? E como Jesus se referia e se tratava com Deus? Nós não vemos Jesus falando assim, ó Deus, ó grandioso. Na maioria dos momentos, Jesus fala, Pai, Pai. Como você chama o seu pai? Eu não sei como vocês chamam o seu pai. Papai, Daddy, pelo nome, o seu João, seu Joaquim, Senhor Joaquim, eu não sei, Senhor, eu não sei como vocês chamam. Mas Jesus chama Deus em todo momento de Pai, Papai. A palavra de Deus, Mateus 7,11 diz, se vós sendo maus, nós quem? Se vós quem? Nós pais, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Aqui, irmãos, nós vemos o que o nosso paizinho deseja nos dar. O que ele está pronto para nos dar. O que ele já sonhou e preparou para nos dar. Vemos aqui apenas uma condição. Pedir. Uma outra característica, muitas vezes o pai terreno nosso não consegue saber a nossa necessidade, não consegue preencher a nossa necessidade, não consegue completar a nossa necessidade. Mas em Mateus 6, 31, 33, nós vemos uma paternidade diferente. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus, nosso Pai Celestial, sabe de tudo que nós necessitamos. Absolutamente tudo. Até o que nós mesmos não sabemos. Um ponto forte de uma paternidade. Geralmente as crianças, para as crianças principalmente, elas desejam que o pai seja o seu grande herói. Quando o Nuno tinha cerca de 3 anos, eu sempre colocava ele em alguma parte alta assim, ele tinha um trocador, e eu colocava ele em cima daquele trocador, e batia a palma e falava para ele, pula pro papai, 1, 2, 3, já! E ele pulava. Pulava por completo no ar. E vira e volta eu repetia. Nuno, pula pro papai. 1, 2, 3. E o Nuno pulava. Como se embaixo fosse uma piscina, como se embaixo fosse um colchão de lã macio. E tinha lá somente o chão duro e frio. E ele pulava. Por que ele pulava? Porque ele acreditava plenamente que seu pai ia segurá-lo. Porque ele confiava plenamente que o seu pai não ia deixá-lo cair. Um certo dia, ele estava em cima de um lugar alto
Eu estava perto dele, conversando com ele, e eu me distraí com alguma coisa e ele resolveu pular. E eu estava perto, mas não estava vendo. E ele caiu, bateu nas madeiras, graças a Deus que tinha um colchão enrolado, que quando nós recebíamos nossa família de visita, elas se espalhavam lá, e o colchão estava perto. Então ele bateu na parede e bateu naquele colchão. E começou a chorar desesperadamente. E ali o meu coração apertou, porque eu fiz ele acreditar que eu sempre estaria ali para segurá-lo. Mas naquele momento eu não pude. E ele teve que passar pelo processo da dor e pelo processo da decepção, sendo ainda pequeno. Mas aqui, irmãos, nós podemos ver que como o nosso pai terreno pode falhar, mas Deus não falha. Confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Muitas vezes levamos uma vida triste, uma vida de decepções, uma vida de enfermidade, porque não conseguimos confiar no nosso Pai Celeste. E o último ponto para caminharmos então para o final, é que uma família, né, não seria alegre, não seria completa sem, podemos dizer, sem um irmão, né? E além de Jesus nos adotar, além de Deus nos adotar, além de nos prometer uma herança, além de prometer dar-nos aquilo que pedirmos, transformar e dar o seu sangue e colocar em nós, ele também nos dá um irmão. João 20, 16, 17 está escrito: disse Jesus, Maria, ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Eu sei que aqui entre nós tem irmãos, tem irmãs que tiveram pais maravilhosos, da qual sente saudade. Eu sei que entre nós há irmãos e irmãs que perderam seus pais recentemente. Eu sei que entre nós há aqueles que cresceram sem pais. Eu sei que entre nós há aqueles que perderam seus pais em tenridade. Eu sei que entre nós há aqueles que têm os seus traumas com seus pais. Mas, irmãos, o que eu quero te dizer é que Deus sabe disso. Por Ele saber disso, Ele já se colocou como nosso Pai. E não é como qualquer um pai. É um Pai perfeito, que sabe o que é melhor para nós, que já preparou o melhor para nós. E o meu desejo é que nós aceitemos ser filhos dele. Que nós aceitemos essa adoção. Que nós aceitemos essa transfusão de espírito. E que o meu desejo é que 2023, sabedores de que temos um Pai verdadeiro e perfeito por completo, nós possamos viver uma vida diferente. Uma vida mais confiante, uma vida maior de entrega e uma vida maior de gratidão. Porque o melhor
já foi feito para nós. Pai nosso, Paizinho, nós temos o privilégio de orar a cada momento. Talvez se você tentar falar com seu pai agora, tentar chamar ele, não sei o fuso horário onde ele está vivendo, ele possa não lhe atender, possa estar ocupado, seu telefone possa estar desligado. Mas Deus é o nosso Pai que está 24 horas por dia pronto a nos ouvir. Nos alegremos por isso, sejamos gratos por isso. Aceitemos a Deus como nosso Pai. E vamos fazer parte da herança que Ele já nos preparou do céu. Esse é o meu desejo, minha oração nessa manhã. Amém.